Olá pessoal, Leonardo aqui falando. Como todo é costume, como sempre é costume, né? Todo final de mês eu faço um vídeo mostrando como estão as nossas operações. E hoje vai ser legal porque hoje eu tenho uma atualização para vocês, uma notícia muito boa e uma notícia excelente para dar. E aí eu acho que vai ser legal vocês entenderem tudo que está falando. No último vídeo vocês assistiram, vocês viram que a gente deu uma segurada na distribuição dos rendimentos para a gente poder acelerar esse processo de fechar as operações e voltar a operar. Só que tem algumas coisas que vocês precisam saber que a gente já estava fazendo antes, sem que a gente não tinha divulgado, porque era teste, né? Nós estávamos testando outras dois outras setups, duas outras operações com estratégias muito específicas, onde a gente não fica mais pendurado nas operações. E a princípio essas operações elas começam numa conta que a gente faz backtest, né? A gente pega o resultado passado e joga para rodar essa estratégia. No resultado passado, ele entrega um resultado que valida uma operação, mas resultado passado a gente já sabe as tretas que foram, então é mais fácil construir as correções. Mas isso é válido para a gente ver como ficaria essa situação, essa estratégia dentro do que a gente chama de risco-retorno, drawdown, que é o rebaixamento, quanto de valor a conta fica negativa, em quanto tempo e assim por diante. Depois disso, ela vai para a segunda fase de teste, que é que a gente abre uma conta real, só que é uma conta demo, com dinheiro fictício, mas no mercado real, e joga essa estratégia dentro lá também para poder rodar. E depois a gente faz o terceiro teste, que é o final numa conta real de valor pequeno, para fazer essa avaliação. E eu vou mostrar para vocês isso, qual o resultado a gente está conseguindo nisso e qual a perspectiva que a gente está tendo, né? Primeiro porque ficar só atuando num único ativo, ele é interessante, mas ele limita o ganho. Segundo, quando a gente pega um ativo que ele também sofre um bom processo de manipulação, porque o mercado é pequeno, a gente corre os riscos de acontecer o que aconteceu com a gente no ano passado, que foi aquelas esticadas, fazendo a gente ficar preso nas operações. Então, tendo mais ativos, eu consigo trabalhar enquanto um tá indo mais ou menos, o outro está indo melhor, e essa composição é mais inteligente, mais rentável também. E a gente fez isso tanto no próprio BRA50, com uma outra estratégia, onde não fica com a operação aberta, como também no euro-dólar, né? Na paridade de moeda, o euro-dólar, que é a moeda mais negociada no mundo, e com uma estratégia bem conservadora, eu vou mostrar isso aqui para vocês. Então, eu quero ir para a tela já aqui, mostrando para vocês como é que estão e como é que foi esse mês, né? E aí compartilhar com vocês a notícia. Então, tá aqui, ó, na tela, esse aqui é o nosso gráfico da semana, né? Então, o mês foi isso aqui, ó. Esses 4 candles aqui, ó, esse representam o mês de abril. Como vocês podem ver, né? O mercado ele está paralelo, lateral, né? Está nessa caixa aqui há algum tempo, só que ele está num formato interessante, que é esse triângulo simétrico, né? Ele está batendo sempre no mesmo volume e fazendo topos e fundos descendentes. No começo do mês, ele ensaiou romper para cima. E se ele rompe para cima, a tendência é que ele pegue esse tamanho aqui, ó, que é esse tamanho aqui, ó, que é o tamanho da boca do triângulo, tá vendo, ó? E rompe para cima e vem lá para cima, talvez buscar lá o topo histórico. Mas o que aconteceu com isso? Ele deu uma rejeitada forte na primeira semana do mês, né? Tanto que ficou esse paviozão aqui para cima, fechando negativo para baixo. Então o mercado abriu aqui, né? Foi para cima, voltou e fechou negativo e voltou e fechou aqui. Então esse é o desenho do candle. Quando o candle é verde, é que ele abriu aqui, foi para baixo, foi para cima e fechou aqui. E quando é vermelho, ele abre no topo e fecha no mínimo, tá? Então, você vê que o mercado rejeitou fortemente essa alta e fechou embaixo. Esse pavio aqui é considerado a gente chama de martelo invertido, assim como esse, paviozão e um corpo pequeno, dando a entender que o mercado vai cair, e de fato o mercado caiu. E o que foi legal? O mercado caiu e rompeu essa linha base aqui, ó, e fechou abaixo da linha. De novo, teve uma grande rejeição aqui também. O ideal é que esse candle aqui tivesse ficado todo para baixo, esses 3.000 pontos todos para baixo. Aí sim ele ia continuar uma tendência bem mais forte para baixo. Mas o que ele fez? Ele fez um martelo, dando a entender que o mercado ia inverter. E aí na terceira semana, o mercado continuou, né? Ele abriu aqui, saiu daqui, abriu aqui, então tem um gap de alta, veio para baixo, dando a entender que ia continuar o movimento, só que aí devolveu tudo, subiu e fechou
uma leve alta com relação à semana anterior. E essa semana agora, o mercado ainda está aberto, são 5,50, quase fechando, o mercado volta a dar sinais de cair, mas ainda não superior à semana passada, mas caindo. Só que voltou para dentro do triângulo. O que é ruim não é bom e não é ruim, mas voltou para lateralidade. Podia ter tomado uma tendência, mas ele voltou a ficar lateral, né? Se tivesse tomado a tendência, é legal. O legal disso, nesse triângulo simétrico, o tamanho da boca é o que ele vai quando vai romper. Então, quando rompe. Então, a perspectiva é que ele vem buscar aqui embaixo, ó, aqueles 117 mil. Se ele fizesse isso de verdade, a gente já estaria fechando todas as operações e está de boa. Mas o mercado ele anda devagar. E esse é o que tem feito a gente atrasar o processo, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Com essas baixas aqui, o mercado deu oportunidade. Aí veio uma notícia boa que eu falei, uma atualização, né? O mercado deu essa baixa, que essa baixa foi suficiente para uma das nossas 16 contas, a gente conseguiu encerrar as operações, né? Então a gente já liberou uma das contas, sobrando um pouco de caixa para a gente poder fazer outras coisas, mas o que eu quero dizer, lembra que eu falei que os lucros a gente ia começar a usar? Então, usando os lucros que a gente atingiu esse mês, a gente conseguiu já encerrar bastante operação, o que é bom. Mas pode ser melhor, né? E por que pode ser melhor? Porque lembra que eu falei, tem uma notícia excelente, é que nós estamos testando já uma tecnologia que melhora as operações, e eu vou querer mostrar aqui para vocês verem como que na conta real, no mês de abril, numa conta de só $1.000, bem pequenininha, onde as operações são feitas com um lote mínimo, que é um lote de 0,01, ou seja, o mercado que precisa andar 100 pontos, tem que andar mais ou menos isso aqui, ó, essa distância aqui, ó, para poder dar $1. Então foi um trabalho de formiguinha, mas de pouquinho, com exposição mínima, vocês vão ver, e vocês vão ver o resultado que a gente conseguiu alcançar neste mês com essa conta, tá? Então vou mudar aqui a tela para ver como é que é a tela desse outro ativo, que é o BRA50, o euro-dólar. Tá aqui, ó. Euro-dólar, tá vendo? Ó? Euro-dólar. Aqui é o gráfico, para vocês verem, é uma conta que está com $1.158, ou seja, nós conseguimos 15,89% de lucratividade. E olha só o nosso rebaixamento, $10. Nada. Nada, nada, nada. Se eu pegar os históricos das negociações aqui, ó, vocês vão ver, ó. Ó o histórico da negociação, ó. Ó a lucratividade, ó. 47, 30 centavos, tal. $1, $1,04, 48, menos 4, menos 16, tal, tal, tal. No final, $158 de lucro aqui, ó. Em um mês, com lotes de 001. Às vezes 002, mas raríssimos. A maioria, ó. 001, 001, 001, 001, ou seja, quase absolutamente no lote mínimo. E qual que é por que é uma boa notícia? Porque você imagina, isso aqui foi feito numa conta, entrando no 001, com uma conta de $1.000. Se fosse uma conta de $10.000, por exemplo, que a gente tem esse caixa para poder fazer isso, essa mesma estratégia teria dado para a gente $1.500, 15%. Esses $1.500 aceleraria demais o nosso processo. Então, eu estou bastante confiante que a gente vai conseguir, num tempo menor do que a gente imaginava, fechar aquelas operações e colocar as operações mais, não garantidas, porque as outras também não são garantidas, mas sem aquele problema de ficar com rebaixamento muito alto, sem ficar preso na operação, porque você vê, ó, agora, nesse exato momento, nós estamos com 3 operações só acontecendo, que se eu quisesse fechar agora, eu fecharia, a gente ia ter uma perda de $10, mas dentro do capital de 158, a gente ia ficar com 14,8% de lucro num único mês, num lote mínimo, com exposição ridícula da conta, ou seja, não chega nem a 0,01% de exposição. Isso é muito bom, porque faz com que a gente forme uma estratégia sólida, segura, e que vai trazer rentabilidade para a gente. Primeiro, zerar lá, aumentar o capital aqui e começar a gerar rentabilidade dos dois lados. E se vocês pararem para olhar, na nossa estratégia original, no BRA50, a gente sempre gira em torno de 7 a 12% no mês. Esse aqui, primeiro mês na conta real, já foi testado um mês fazendo backtest, já foi testado um mês numa conta demo,
no mercado real, só que em dinheiro fictício, e agora 1 mês no mercado verdadeiro. E todas essas estratégias deram de 13 a 18%. Olha que louco. Então, significa que a gente está tendo uma chance de não só pagar mais rápido, ou a fechar mais rápido as operações que ficaram abertas na outra estratégia, mas tem uma chance muito grande de aumentar essa nossa lucratividade. Então, por isso que eu falei que eu tinha uma boa notícia, uma excelente notícia é que, fora isso, tem lá no Brá50 também uma estratégia sendo rodada numa outra conta de $1.000, pequeno, a mesma coisa, mesmo desenho dessa estratégia, somente com lotes mínimos, fazendo as operações curtas e fechando a operação no positivo, sem deixar a operação aberta. E ela também está indo muito bem e já confirmou aqui, esse mês não está o mês completo lá, né? Só está 1 semana e meia, mas nessa 1 semana e meia ela já fez 3%, ou seja, com mais pequenos ajustes a gente vai conseguir acelerar dos dois lados, das duas estratégias, acelerar o processo de fechar aquelas operações abertas, independente se o mercado vai descer ou não. Se descer nesse intervalo, melhor ainda, acelera. Mas mais do que isso, retomar logo a lucratividade para a gente poder ver nosso patrimônio crescendo. Legal? Então é isso que eu queria trazer para vocês. O mercado, como eu falei, ficou bastante lateral de novo esse mês, ele está lateral já há bastante tempo. Mas com viés de baixa, porque vocês estão acompanhando a economia, vocês estão vendo que o mercado não tem força para poder subir, a menos que seja extremamente manipulado. Só que fora isso, teve uma debandada gigantesca. Todo o dinheiro de 2023 que os gringos colocaram no Brasil, que foram mais de 25 bilhões de dólares, só faltam 2,3 bilhões para eles tirarem. Eles tiraram já nesses primeiros 4 meses do ano. Então, por quê? Riscos de economia. A economia lá está pagando mais, ele tira daqui, bota lá e deixa o dinheiro mais seguro. Óbvio, é normal, todo investidor faz isso. Mas para vocês verem que debandada do mercado, debandada do dinheiro internacional, economia indo do jeito que está indo, com números maquiados como a gente está vendo. Tem algumas coisas sendo seguras aqui, porque a nossa economia é muito baseada em cima de Petrobras e Vale Banco. Então, enquanto o mercado está sofrendo, o petróleo sobe, a Petrobras sobe, energia fica cara, aço sobe, então a gente sabe que isso acaba influenciando a nossa bolsa, que é muito dependente desses ativos. Mas, com essas estratégias novas, a gente vai conseguir reverter a situação mais rápido do que eu imaginava, que é um excelente sinal. Tá? De qualquer maneira, eu estou sempre à disposição. Quem tiver qualquer dúvida, é só me chamar e vamos conversando. Vamos torcer para que o mês de maio seja mais um mês maravilhoso, agora com essas 3 situações acontecendo simultaneamente, para a gente voltar aqui no mês que vem com melhores notícias, melhores resultados, para a gente voltar a comemorar bons gains. Legal, gente? Ótimo mês. Fiquem com Deus aí. Qualquer coisa é só me chamar.